Eu ia fazer uma provocação ao Carlos Mink, para o Alexandre Freitas escutar. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Boa tarde, Samuel, Luiz, Chiquinho. Boa tarde. Boa tarde, meu presidente. Eliomar, Mink, Valdec, Alexandre, Capitão, Rosenberg. Boa tarde, presidente. Que honra. Rosane Félix, Marcos Vinícius, Subtenente ML Bernardo, Mônica Francisco, nosso amigo Márcio Pacheco. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 4 de novembro de 2020. Também boa tarde ao Sérgio Fernandes, Carlos Macedo e a todos os nossos amigos aqui, colaboradores. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, infelizmente o nosso Marquinho não me mandou as atas. Manda ele mandar agora o meu zap, senão eu não consigo saber qual é a sessão de ontem. Eu não tenho... Está reenviando, diz ele que mandou. Bom, se mandou, eu não vou discutir com as autoridades. Eu não recebi, mas se ele mandou agora, eu vou pegar. Até agora, nada. Marquinho, nada, Marquinho. Entrou, agora vem. Pronto. Posso ler, senhor presidente? Por favor. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 93ª sessão ordinária, que, iniciada às 16 horas e 41 minutos, encerrou-se às 17 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3278 de 2020, de autoria do Poder Executivo, mensagem 39 de 20, que altera o inciso 8º do artigo 21 da Lei 3.586, de 21 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. O parecer é pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto. Delegado Carlos Augusto. Coronel Salema. Coronel Salema. Deputado Márcio Canela. Favorável, senhor presidente. Acompanho esse CJ. Malhapão, valeu. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, o parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto recebeu 12 emendas e retorna às comissões. Na próxima semana estará em pauta os representantes que estão acompanhando aqui, tá bom? Próxima terça-feira. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1105/2019, de autoria do deputado Márcio Canela, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios e parcerias com centros especializados de atendimento e tratamento oncológico, bem como com laboratórios especializados em exames preventivos de diagnóstico e tratamento pela medicina nuclear no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade.
Relator, deputado Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde e Orçamento. Pela Comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane. Presidente, eu acompanho a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo. Ô Enzo, olha aqui para você um ar. Ó, Eliomar, tá aberto aí o seu som, Eliomar. Isso daqui é um... Tá aberto, Eliomar. Acompanha a CCJ, presidente. Ok. Com os pareceres emitidos em discussão. Eu quero discutir, presidente, muito rapidamente. Sim, deputado Alexandre Freitas. Presidente, na verdade é parabenizar o deputado Canela pela iniciativa e torcer para que não ocorra o que aconteceu com o decreto no âmbito federal, em que queriam fazer alguns estudos para firmar parcerias público-privadas com o setor privado na saúde, mas infelizmente vários veículos de esquerda desvirtuaram a intenção do decreto e trouxeram uma falácia de privatização do SUS. Não era privatização do SUS, assim como o projeto do deputado Márcio Canela também não é uma privatização da saúde. É apenas uma parceria do poder público com quem é muito mais eficiente na hora de prover saúde para a população. Obrigado, presidente. Presidente, estão me escrevendo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto do deputado Márcio Canela é muito bom e claro e objetivo. Ele simplesmente autoriza aquilo que já pode acontecer. Que o Poder Executivo possa celebrar convênio com os centros especializados de tratamento oncológico. Aliás, o Poder Executivo pode fazer convênio com uma série de instituições privadas e vai pagar na tabela SUS. É isso que fica claro. Isso existe desde a época que existe o SUS. O deputado Canela quis fortalecer, porque o tratamento oncológico tem determinadas etapas, né, que podem ser muito caras, né, principalmente na área de quimioterapia. Por isso o projeto é muito bom. Mas ele não conversa em nada com os estudos do governo federal que queria desmontar o SUS, porque queria pegar, né, as unidades de saúde e passá-las para a gestão da iniciativa privada. É totalmente diferente do que se fazer um convênio e pagar a esse ente privado pela tabela SUS. É como eu digo, é fácil, quando a gente quer, confundir alhos com bugalhos, né? Foi o que eu acabei de ouvir. Então tinha que ficar claro que o projeto do Canela não tem nada com o desmonte do SUS, que este parlamento, na sua imensa maioria, salvo honrosas e gloriosas, entre aspas, exceções, né, que se posicionam contra o SUS. Aliás, o SUS mostrou ao mundo, não é só ao Brasil, que este modelo que nós adotamos aqui, com os aperfeiçoamentos que precisa ter de eficiência, eficácia e de gestão de recursos, sem a roubalheira que existe, é a salvação da lavoura. Nós só resistimos um pouco a essa pandemia porque existe o SUS. Até os neoliberais mais convictos das escolas mais fortes do neoliberalismo, até os Chicago Boys, como o senhor ministro Paulo, que é filhote de Chicago Boys, também ficou atônito e não pôde nem criticar, porque deveria ter vindo a público e reconhecer. Então, salve o SUS, parabéns, Canela, não tem nada a ver o seu projeto com a fala que eu acabei de ouvir. Vamos em frente. Para discutir, presidente. Eu também quero discutir.
Deputado Valdec. Eu quero cumprimentar o deputado Márcio Canella pela iniciativa. É um projeto importante, embora autorizativo, mas abre a perspectiva de celebração por parte do Poder Executivo de parcerias e convênios com centros ultra especializados para tratamento oncológico. Portanto, é um projeto importante, é uma boa ideia que merece prosperar. Entretanto, eu quero ressaltar, na mesma direção do meu antecessor, o deputado Luiz Paulo, aqui no debate, que esse projeto nada tem a ver com a tentativa marota de Bolsonaro e Guedes, que publicaram um decreto cujo objetivo era, sim, iniciar um processo de privatização das unidades de atenção primária em saúde, que são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, que respondem por algo em torno de 80% a 90% dos atendimentos, presidente André Siciliano. Então, assim, esses projetos não têm nenhuma relação, e o presidente da República teve que recuar, porque a reação foi imediata, a reação foi de grandes proporções, e é até curioso que tenha saído um decreto sobre a área da saúde, assinado pelo presidente da República, assinado pelo ministro da Economia, e sem assinatura do ministro da Saúde, inclusive. De qualquer maneira, registrar a diferença entre os dois projetos, sendo que o do Canella abre a perspectiva de cooperação com centros ultra especializados na área oncológica, e o decreto de Bolsonaro e Guedes era a abertura da porteira para privatizar o SUS, começando por sua porta de entrada. Inclusive, lembrar também que sobre quem melhor prover saúde, eu acho que não dá para fazer esse debate tão estereotipado, porque, afinal de contas, os centros de alta complexidade em várias áreas da medicina, estão no Pedro Ernesto, no Antônio Pedro, no Clementino Fraga Filho, no Gaffrey Guinle. Nesses hospitais são feitas cirurgias e intervenções que não são feitas em nenhum outro lugar, nenhuma outra unidade de saúde do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, também não é razoável fazer uma diferenciação esquemática de que é no setor privado que está a saúde melhor. Isso não guarda relação com a realidade empírica. E lembrando, por último, para concluir, deputado André Siciliano, que a tragédia da pandemia no Brasil é uma tragédia de grandes proporções, que teria sido muito pior se não fosse a pujança do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde mostrou a sua força e mostrou também que é preciso garantir ao SUS sustentabilidade. Os debates que a presidência da LERJ tem promovido, através do Fórum de Desenvolvimento Rio, inclusive, enfatizaram esse aspecto, a necessidade de garantir sustentabilidade ao SUS, a produção de insumos necessários às unidades que integram o SUS. O Rio de Janeiro tem tecnologia instalada e pode muito bem prover o SUS de vários insumos que o Brasil mostrou que era completamente dependente, de luvas, de máscaras, de equipamentos. É melhor nem falar. Então, fazer essa discussão aqui, enaltecer a importância do SUS e a importância também do projeto apresentado pelo nosso... Permite uma parte, Valdec? Permite uma parte? Deputado Valdec. Oi, não, eu já... Deputado Alexandre. Oi. É só concordar com o Valdec, o presidente, que, de fato, a saúde pública, alguns hospitais têm, de fato, áreas de excelência, especialmente em traumas. Mas, quando você generaliza, você vê que a saúde ela é muito carente. Então, eu queria fazer uma pergunta muito simples para o deputado Valdec. Valdec, você tem plano de saúde? Deputado Alexandre, já fez a sua consideração. O deputado Valdec não precisa responder. Eu vou só dar uma encaminhada aqui, parabenizar o deputado Márcio Canella, mas a bancada do meu partido tem uma emenda condicional, salvo engano, de 2012, 2013, que proíbe dupla porta no SUS. Na ocasião, eu lembro bem, estavam querendo que plano de saúde tivesse vaga no SUS. E vou pedir à Comissão de Emendas Condicionais e Vetos que possa votar a admissibilidade para que a gente possa trazer à pauta essa emenda condicional. Não, isso é dito por todos os estudiosos de sistema de saúde do mundo.
Não existe, deputado Alexandre Freitas, não existe no mundo nenhum sistema parecido com o nosso, universal e gratuito. O sistema SUS é reconhecidamente no mundo inteiro como o melhor sistema público de saúde. Pode ter críticas? Claro que tem. E aí a crítica sempre aponta o gestor, quem presta o serviço, muitas vezes nos próprios municípios. Então, não tenha dúvida, o SUS, se tem uma coisa dessa pandemia que vai ficar, é a importância do SUS, das universidades, dos institutos de pesquisa da área da saúde. E a gente precisa garantir a gratuidade, a universalidade e brigar para mais recursos. Então, vai aí a minha discussão no projeto de lei 1105. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. O projeto recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Senhor presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, pela ordem, pedir autorização a Vossa Excelência para que a gente retomar, para falar um pouco sobre as emendas em relação à mensagem do Poder Executivo, que visa mudar o grau escolar para ingresso na carreira de investigador da Polícia Civil. Quero dizer, presidente, que, obviamente, o projeto é meritório. Todos nós aqui reconhecemos os dilemas do trabalho policial na prática, sobretudo os desvios de função. Agora, é importante que esse parlamento tenha efetivamente apresentado as emendas, e eu fui autor de uma emenda, presidente, visando resguardar a segurança jurídica daqueles que aguardam e que estão se preparando para realizar um concurso público que foi anunciado há tempos atrás, ainda sob a égide do secretário delegado Marcos Vinícius, e todos estão se preparando há tanto tempo. Então, todos nós aqui, me parece que concordamos que a pauta é absolutamente nobre, ela já foi uma lei aqui dessa Assembleia Legislativa, e agora vamos resolver a questão do vício de iniciativa, mas é importante a atenção de todos os colegas para que a gente possa se debruçar sobre a segurança jurídica daqueles que aguardam para realizar o concurso público. Aliás, aqueles que realizam concurso público têm sido vítimas de um Estado omisso e incompetente há muito tempo. E por força aqui de muitos deputados na Assembleia Legislativa, a gente está conseguindo corrigir essas distorções. Então é pedir e fazer um apelo a todos os colegas, todos os deputados, que possam olhar com carinho, inclusive na CCJ, a redação dessa emenda, para que entre em vigor tudo aquilo que está sendo pleiteado na mensagem do Executivo somente após a realização deste concurso público que se aproxima. Muito obrigado, presidente, sempre em defesa do concurso público. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 4. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 296ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h09, encerrou-se às 15h25. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio regime de urgência, discussão única, projeto de lei 2708/2020, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que regulamenta o disposto no artigo 10 da Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, na forma que menciona. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Legalidade, relator deputado Carlos Mink. Pendente de pareceres das comissões de Defesa do Direito da Mulher, Segurança Pública, Ação de Polícia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Fermira Rejane. Parecer é favorável, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, delegado Carlos Augusto. Delegado Carlos Augusto. Coronel Salema. Coronel Márcio Canela, deputado Márcio Canela. Deputado Alexandre Freitas. Ô, presidente, acompanho o parecer da CCJ e parabenizo aí o autor pelo projeto, tá? Pela Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim.
Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Valdec. Eu queria consultar Vossa Excelência, a emenda é boa do deputado Luiz Paulo. Se fosse possível chamar os trabalhos à ordem e a CCJ incorporar a emenda, dar um novo parecer, a gente poderia resolver hoje. Só tem uma emenda, presidente? É do Luiz Paulo. Então a presidência Mas a emenda é boa. chama os trabalhos à ordem Beleza. e convido o deputado Márcio Pacheco a retomar o parecer da CCJ em relação à emenda boa do Luiz Paulo. Você estudou muito, né, Luiz? Olha, deputado, o presidente, Minuto, presidente. foram anos e anos de estudo. Eu até chamei o deputado Renan Ferreirinha para se debruçar junto comigo nesses estudos. Vamos, Márcio. Só um minuto, presidente, que eu estudei muito, mas não do tamanho do estudo do deputado Luiz Paulo e o deputado Renan Ferreirinha. Então, eu preciso de mais tempo, senhor presidente. Luiz, eu te mandei a emenda 19 de 2011. O estudo aqui, realmente, a emenda é muito boa, senhor presidente. Eu quero chamar os trabalhos à ordem e acolher a emenda do deputado Luiz Paulo. Vai concluir para o substitutivo com forma final? O tipo de forma final de redação, então, para o funcionário com emenda. Então vamos lá. O presidente chama os trabalhos à ordem, os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final de redação que a presidência defere do deputado Márcio Pacheco. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Obrigado. Anuncio em regime de urgência a discussão única projeto de lei 3257 de 2020, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Lucinha, André Siciliano, que acrescenta dispositivos na lei 4.056 de 30 de dezembro de 2002, pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Minas e Energia, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação e Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. O parecer é pela constitucionalidade, presidente. Senhor presidente, voto em separado. Posso fazê-lo? Já, porque tem uma emenda aqui do deputado Bruno Dauari. Não, tem 4 emendas. Não, para mim só tem uma. Por hora aqui, uma. Não, são 4 emendas, senhor presidente. Então vamos deixá-lo seguir. Então, por favor, deputado Luiz, voto separado. Senhor presidente, o projeto é de minha autoria com a deputada Lucinha. Quando ele tramitou em primeira discussão, o deputado Márcio Pacheco deu pela inconstitucionalidade. Não, Luiz, deixa eu... Esse projeto é novo, Luiz. Esse projeto foi apresentado juntamente com aquele do ICMS. Ah, desculpe, senhor presidente, estava pensando que era a extensão do prazo. Esse aí, por acaso, Não, eu deu a honra de me ter como coautor. Não, desculpe, presidente. O senhor falou autor, deputado Luiz Paulo, deputado Lucinha, não falou o seu nome, eu achei que era da extensão do prazo. Então, senhor presidente, eu acompanho o parecer muito bem fundamentado, dignos de profundos estudos. O deputado Márcio Pacheco fez muitas consultas ao deputado Renan Ferreirinha. Eu acompanho o voto do relator. Então vamos lá. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Max Lemos. De toda forma, Márcio, eu vou te mandar a emenda do Bruno Dauari, e aí Vossa Excelência vê se consegue ajustar aí no parecer. Estou aguardando aqui, presidente. Deputado Max Lemos. Deputado Elbert Rezende. Deputado Elbert Rezende. Deputado Chico Machado.
Deputado Chico Machado. Ao vivo. Favorável, senhor presidente. Boa. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Bem preparado. Bem preparado para o tema aqui, estudando muito com o deputado Luiz Paulo. Eu sigo parecido dessa. Um prazer. Pelo primeiro artigo 2º da lei. Pela Comissão de Tributação, deputado Chicão Bulhões. Bom, senhor presidente, eu faria algumas colocações aqui, porque eu tenho certeza que foi muito estudado esse tema, inclusive para os autores. O deputado Luiz Paulo, um grande estudioso do tema tributação, mas me surgiram algumas questões e que eu gostaria de justificar aqui o meu posicionamento. Pelo que eu estou entendendo, a gente internalizou há pouco tempo o convênio ICMS 51 de 2020, que autorizou essa redução de base de cálculo do ICMS sobre as operações de óleo diesel marítimo. Nesse presente projeto, a gente quer estabelecer uma alíquota adicional com receita destinada ao FEC de cerca de 2%. Então, 2% como alíquota geral sem prazo definido, mais 2% de alíquota vigente até 31 de dezembro de 2023. No nosso entender, isso acabaria configurando um aumento de carga tributária em cerca de 2%. E aí nós sairíamos do 4,5% em que foi pacificado com o ICMS com FAS, para então 6,5% nessas operações de óleo diesel marítimo aqui no estado do Rio de Janeiro. Então foi por essa razão que eu estou dando parecer contrário, abrindo essa divergência, porque eu entendi que a gente estaria indo justamente na contramão da tentativa da gente tornar mais competitivo o setor aqui e abaixar essas alíquotas para resolver discussões tributárias. Seria um prazer imenso ouvir um contra-argumento aí do autor do projeto, estudioso, deputado Luiz Paulo, mas foi o nosso entendimento, por isso voto contrário. Voto separado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Meu jovem deputado Chicão Bulhões, eu aprecio muito os parlamentares do Partido Novo, porque são muito estudiosos. Eu queria só detalhar um pouquinho mais esta questão. Por iniciativa do Poder Executivo, nós aprovamos uma lei que estabeleceu a alíquota efetiva de 4,5% para o diesel marítimo. Em contrapartida, o Estado do Rio de Janeiro fechou um TAC tributário, um termo de ajuste de conduta tributária, em relação às demandas pretéritas das alíquotas sobre o diesel marítimo, que montava na ordem de 4 bilhões de reais, somado juros e multa. Na lei que nós aprovamos, foi dada a oportunidade de se fazer esse TAC com a redução de 90% dos juros e multas, e não do principal. E, com isso, nesse TAC, o Estado está habilitado, que já foi publicado, está habilitado a receber esse montante de 1 bilhão e 800 até o final do ano. E nós votamos isso na correria, que era muito importante para o Estado fechar o ano, inclusive pagando todas as suas folhas. Mas quero dizer que nesse TAC, fica parecendo que o Estado ganhou 1 bilhão e 800 caiu do céu. Não, ele tinha uma demanda que ele poderia receber 4 bilhões. A Petrobras ganha com isso 2 bilhões e 200. Quando a gente vai ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, nós encontramos lá a alíquota referente ao óleo diesel, no Fundo Estadual não, perdoe. Quando você vai na lei 2657/96, a lei do ICMS, você encontra lá a alíquota referente ao óleo diesel, salvo erro de memória, de 12%.
12%. E na lei do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ele isenta de cobrança, não de 2% não, deputado Chico Bulhões, dos 2 e dos mais 2, de 4% sobre o diesel. E por que ele fez isso? Porque se assim o fizesse, a alíquota do diesel iria de 16 para 20. E isso, infelizmente, o senhor sabe tão bem quanto o deputado Alexandre Freitas, que nós transportamos basicamente 80% da nossa carga para o caminhão. Isso seria uma catástrofe para os caminhões. Por isso, esta casa aprovou que o diesel não teria incidência no Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Bom, então o que nós fizemos, deputado Chicão Bulhões? Se essa alíquota efetiva é 4,5%, nós estamos colocando a possibilidade do diesel marítimo, e somente o diesel marítimo, ficar incluído nas duas alíquotas de 2%, no 2 e no mais 2. Então, a alíquota efetiva deixaria de ser 4,5% para ser 8,5%. Aí Vossa Excelência poderia me dizer assim, bom, então a partir daí, a Petrobras vai abastecer seus barcos no Espírito Santo ou em São Paulo para pagar 4,5%. Não é tão fácil assim por causa das distâncias. Eu não sei se isso daria retorno. Então, na verdade, nós estamos querendo defender os cofres públicos, porque mesmo que vá para uma alíquota de 8%, ainda é 2/3 de 12%, que é a alíquota do diesel comum. Então, o diesel marítimo continua com uma alíquota de 2/3 do diesel comum, que é 12%. Então, dadas essas explicações, abro a divergência e apresento o meu voto favorável ao projeto, senhor presidente. Deputado Bruno Dauaire, 1-1. Deputado Bruno Dauaire. Oi, presidente. Nós estamos colhendo um parecer pela Comissão de Tributação. Eu vou seguir o parecer da CCJ, senhor presidente. É favorável. 2-1. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, o relator da CCJ. 3-1. Deputado Alexandre Knoploch. Acompanho o presidente Márcio Pacheco. 4-1. Posso fazer um registro, senhor presidente? Sim, já. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Tutuca. Deputada Zeidan. Deputado estudioso Renan Ferreirinha. Senhor presidente, eu entendi perfeitamente aqui o ponto que foi levantado pelo deputado Chicão Bulhões e, ouvindo atentamente também o que o deputado Luiz Paulo falou, eu acredito que eu me sinto respondido quanto a isso, mas acho que vale uma discussão com mais calma também sobre esses assuntos, especialmente dada a relevância deles, especialmente na comissão. Então, dito isso, eu sigo o parecer do relator. Sigo o parecer do divergente, no caso, do deputado Luiz Paulo. Do Luiz Paulo, ok. Deputado Chico Machado. Sigo o voto divergente do deputado Dr. Luiz Paulo. 6-1. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco. Seu voto é favorável conforme o relator da CCJ. Então, Vossa Excelência segue o voto divergente favorável, é isso? Também. Ok. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, Deputado presidente. Alexandre Freitas para discutir. Deputado Luiz Paulo também. Posso comer? Vamos lá, Alexandre.
Obrigado, presidente. Presidente, a gente precisa colocar em mente que aumento de imposto não é política pública. Nós temos o Fundo de Amparo à Pobreza, que basicamente a única coisa que ele fez no estado do Rio de Janeiro foi proliferar a pobreza por conta de todos os empregos que o estado vem perdendo ao longo dos anos, por ter se tornado o estado mais caro para se empreender, para se gerar riqueza e para se gerar emprego. Enquanto nós não mudarmos essa lógica de alíquota alta, querendo arrecadar 6, 20, 30, seja lá o que for, e acabando que arrecada zero, a gente não vai sair nunca do buraco. O que o estado do Rio de Janeiro precisa de verdade é de uma reforma administrativa, de uma reforma da Previdência e não de uma alíquota maior de imposto. A gente estava caminhando tão bem um mês atrás, quando aprovou a lei que botava em 4,5%. E agora, dando mais um exemplo de insegurança jurídica, a Alerj vai aprovar um projeto que aumenta a alíquota em 2%, tornando ainda mais caro, ou então 4%, como o próprio Luiz Paulo disse, tornando o estado do Rio de Janeiro mais caro. E quem vai pagar essa conta? É óbvio que é o consumidor, no final das contas. Não vai ser nunca a empresa. Então a gente precisa, sim, ir na causa do problema. O estado do Rio é um estado inchado, lotado de privilégios. E a gente precisa reduzir o custo dele. E não aumentar a carga tributária para quem vem gerar riqueza aqui no nosso estado. Obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo. Estou sendo informado que o deputado Bruno Dauart está retirando a emenda. Deputado Luiz. Senhor presidente. Para discutir, presidente. O diesel marítimo, eu diria que mais de 95% dele são gastos pelas concessionárias, são consumidos pelas concessionárias de petróleo e gás. E tenho absoluta certeza, senhor presidente, diferentemente do que diz o deputado Alexandre, esse consumo de óleo, eles vão abater das participações especiais, senhor presidente. Porque eles abatem das participações especiais até os dutos que eles usam no Espírito Santo. Nós temos lutado para que a Fazenda se associe à Agência Nacional de Petróleo para fiscalizar as planilhas dos abatimentos de todos os gastos feitos pelas concessionárias de óleo e gás da participação especial, né? Então não é o consumidor que vai pagar essa conta, sob hipótese nenhuma. Aliás, qualquer produto, qualquer imposto dentro do produto que as concessionárias gastam, né, os gastos para calcular a participação especial são abatidos da receita para se depois calcular a participação especial. Então, isso não é aumento de carga tributária contra a população. Isto é tentar se chegar à alíquota real que incide sobre qualquer tipo de óleo, que é 12%. Eu me pergunto, se o caminhoneiro pode pagar 12% no óleo de alíquota, por que as embarcações também não o podem fazer? Esta resposta não tem ninguém que consiga responder. Ou será que as ricas concessionárias que distribuem dividendos em grande quantidade, são potências econômicas, precisa de subsídio maior do que precisam os nossos caminhoneiros? Evidentemente que não. Volto a dizer, mesmo esta alíquota efetiva de 4,5%, ao incidir o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, esta alíquota será 2/3 da alíquota do diesel comum. 2/3. Então, senhor presidente, esse discurso do que eu odeio
carga tributária alta é um discurso genérico que eu também o faço. Se dependesse do meu desejo, a carga tributária no estado do Rio de Janeiro seria 3% de alíquota única para tudo. Aí eu quero saber como é que vem a arrecadação para pagar a educação, para pagar a saúde, para pagar a segurança pública. De onde virá essa arrecadação? Aliás, senhor presidente, para encerrar, muitas vezes eu vejo alguns pseudos entendidos afirmar, encher a boca e dizer: no estado do Rio de Janeiro, a dívida do Estado está imensa, porque a relação dessa dívida pela receita corrente líquida é maior do que 100%, que 200%, que 300%. Aí cada um chuta um número. Agora, ninguém considera que poderia crescer a receita corrente líquida, o ICMS de 14 bilhões de reais, que poderia estar sendo cobrado na origem da produção de petróleo e gás. Se você pegar as receitas totais, pegar aqueles 14 de royalties de participação, jogar como ICMS, você vai ver que a nossa receita corrente líquida dá uma excelente subida, né? Porque a receita corrente líquida sempre está gerando em torno de uns, arredondar, 60 bilhões. Se adicionar 14, você está adicionando quase 25%. Né? Então, a gente precisa estar atento a essas questões, porque senão a gente tem que ouvir: estão aumentando a alíquota em prejuízo do nosso povo. O que tem o nosso povo com óleo diesel marítimo? A não ser que seja um povo que todos, né, pudessem ter um grande iate, né, de luxo, e esse iate utilizasse, né, óleo marítimo, né, aí poderia estar prejudicando o povo. Mas só como a minoria da minoria da minoria tem esse iate, e só as grandes embarcações das concessionárias de petróleo e gás é que usam esse diesel marítimo, é que a gente está discutindo essa questão. Porque se não fosse essas grandes concessionárias, esse imposto estaria sendo cobrado há uma década. Não precisava ter TAC de ajuste tributário, não. O TAC de ajuste tributário só foi feito porque foi com a grande Petrobras, que eu reconheço a tecnologia, o seu valor, etc., mas adora lesar o Estado do Rio de Janeiro, na defesa dos interesses dela. Né? E compete a gente defender os nossos interesses. E nós estamos defendendo o interesse do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor. Nós estamos fazendo esse aí é o imposto das grandes fortunas. Quem tem Para discutir, presidente. iates, muitos iates pagam mais 4% do ICMS do óleo diesel. Deputado Carlos Mink. Em seguida, deputado Chicão Bunhões. Chico Machado vai reclamar, hein, André? Chico Machado vai reclamar. Chico Machado é... Presidente. Deputado Carlos Pode reclamar, mas ele votou favorável. Para discutir... Presidente democrático André Siciliano, eu concordo muito, para variar, com a explicação do Luiz Paulo, com o posicionamento do meu camarada Renan Ferreirinha, que só enche de orgulho os ecossocialistas aqui na Assembleia. E vou repetir, eu apenas, Luiz Paulo, vou colocar um componente que você não tinha mencionado, que é o seguinte: a Lei Nacional do Clima fala sobre taxação diferenciada para os produtos que mais contribuem para o efeito estufa. Está na Lei Nacional do Clima. Todos os países do mundo que tentam transitar para uma economia verde, sustentar, coisa que a gente já fez aqui por lei, a energia solar,
a energia eólica, etc. E, ao contrário, taxam o carvão, o petróleo, o diesel. Veja bem, é claro que isso obviamente tem limite, a gente não pode inviabilizar, enquanto não se desenvolver os ônibus e caminhões elétricos, o biodiesel e outras formas que a gente luta por isso há tempos e tempos, desde que eu fui ministro do Meio Ambiente, e desde antes, a bem da verdade. O que é certo é o seguinte, uma coisa é você taxar o arroz e o feijão. Nós colocamos esses produtos na cesta básica, nós excluímos isso. Outra coisa é o diesel, né? O diesel, é claro, no caso do diesel marítimo e outros, é claro que ele interfere no componente da formação de alguns preços, né? Mas eu chamo a atenção para a lei nacional. Nós temos uma lei nacional de clima que diz que tem que haver, ela obviamente não entra em detalhes, mas ela diz no sentido de aliviar a carga das formas de energia mais renováveis, que emitem menos, que poluem menos, e não subsidiar as formas de energia que mais contaminam, mais poluem, mais contribuam para o aquecimento global. Só queria dar esse argumento suplementar e dizer que eu concordo com o que foi dito por todos os companheiros aqui. Saudações eco-libertárias. Deputado Chicão Bulhões. Presidente, eu queria contribuir para o debate, até porque abri ali a divergência, mas o que eu acho mais importante para que a gente tenha dinheiro para tocar as políticas aqui de educação, de saúde, é que a gente possa ter um ambiente de segurança jurídica. Quando você tem um ambiente propício à atração de negócios, de empresas, quando você tem essa segurança e estabilidade econômicas, quando as pessoas podem fazer conta no final do dia para poder trazer atividades para cá, para a gente impedir e acabar com esse êxodo do Rio de Janeiro, que vem num declínio constante, aí a gente começa a aumentar a nossa arrecadação, aumentar a nossa atividade econômica e dar sinais claros. Este governo não deu sinais claros até hoje. E agora, apoiando também esse aumento de impostos, na minha opinião, continua sem dar esses sinais claros. A gente votou aqui nessa Assembleia há pouco tempo a internalização desse convênio com o FAES, que internaliza quem quer. Isso é importante de ser dito. O Estado não é obrigado a internalizar. O Estado não é obrigado a adotar a linha da Repetro, mas o faz porque entende que isso torna mais competitivo em relação aos outros estados que estão à sua volta. E é por isso que se debate tanto, é por isso que se constrói esse amplo apoio para uma atividade econômica que é tão importante e central na recuperação do estado do Rio de Janeiro. Dando segurança jurídica, a gente atrai investimentos, atrai empregos, atrai empresas e o Rio de Janeiro volta a caminhar. Quando a gente, de uma maneira tão recente, onde a gente aprova essa internalização do convênio e logo em seguida volta a rediscutir o tema, para aumentar essa arrecadação, como bem colocado aí, quase 4% a mais, são sinais trocados. E a gente o faz sem sequer apresentar, por parte do Poder Executivo, projetos de reformas, de colocar as contas públicas em ordem. Inclusive, o Estado do Rio de Janeiro aprovou a privatização da SEDAI, aprovou outras privatizações, aprovou, aí no passado recente, uma adesão ao regime de recuperação fiscal, que agora está sendo rediscutido, e não fez o seu dever de casa em relação a isso também para gerar novas receitas e novos modelos para a universalização de serviço de saneamento e tantas outras questões que a gente precisa resolver aqui no Estado. Então, isso aqui pode ser, de fato, uma gota apenas nessa discussão, mas no final do dia mostra essa linha que a gente, infelizmente, vem adotando no Estado do Rio de Janeiro, na nossa opinião, de insegurança jurídica e que acaba afastando muitos investimentos no nosso Estado, acaba afastando investimentos da iniciativa privada que o Rio de Janeiro tanto precisa. O dinheiro de qualquer Estado vem do bolso dos cidadãos.
pode vir das empresas, pode vir da atividade econômica, sim, mas no final do dia vem dos privados que podem ou não vir para cá também. Apesar de algumas atividades serem próprias daqui da nossa costa, como será o caso aí do petróleo, eventualmente da exploração de gás, elas também fazem florescer, de um modo geral, outras atividades aqui, têm um potencial para florescer e a gente diversificar a nossa economia, que é algo que a gente tanto precisa. Em relação à questão da receita e despesa, a gente vem debatendo bastante isso em vários fóruns, a gente tem um diagnóstico realmente diferente. A gente entende que o Rio de Janeiro poderia ser melhor na receita, sim, por conta disso que eu mencionei, mas a gente entende que há um dever de casa a ser feito em relação à despesa. Sei e reconheço os esforços que têm sido feitos por Vossa Excelência, presidente, pelo governador também, em relação a renegociações dessas dívidas. Esses esforços são muito importantes, muito bem-vindos, mas a gente bate nessa tecla que nós temos problemas estruturais para serem tratados. E, comentando um pouco do deputado Mink aqui, sou muito a favor da gente repensar esses modelos de tributação aí para a gente fazer uma transição para economias mais verdes e atração desses investimentos verdes em também energias alternativas, que o Rio de Janeiro tem um potencial tão grande. Então, obrigado, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Retirada a emenda do deputado Bruno Dauara. Em votação, projeto de lei 3257. Senhores que aprovam a discussão, aprovado, vai autógrafo. Registrar voto contrário, presidente. Verificação. Não, já está vencido, Alexandre. Voto contrário da bancada do Novo. Que isso, presidente? Eu falei ao mesmo tempo. Não. Matéria vencida. Falei ao mesmo tempo, verificação. Matéria vencida. Ele declarou voto. Está conosco a deputada federal, Major Fabiana. Seja bem-vinda, Major. Presidente, eu falei verificação na hora que o senhor cantou. Não. Eu cantei, em votação. Respirei, fiquei olhando o Chicão Bulhões e ele... Declaração de voto contrário. Não, mas eu falei junto com ele, ó. Como é que... Pode olhar aí no Passou o tempo, Alexandre, passou o tempo. Presidente, não passou. Eu vou olhar na ata da sessão, o senhor vai ver, eu vou entrar com recurso, hein, presidente? Tem problema nenhum. Respeito o seu direito. Melhor fazer uma criação de mosca, para não comer tanta mosca. Mas não comi, mas você vai ver, Miki, que foi no momento que ele cantou em votação e eu falei verificação. Vossa Excelência pode ter falado com som fechado. Quando o deputado Chicão Bulhões estava declarando seu voto contrário, Vossa Excelência falou junto com ele, mas já era vencida. Fica para a próxima. Deputado Chicão, então voto contrário, bancada do Novo. Ok. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 2389-A de 2013, de autoria do deputado André Correia, que regulamenta o tráfego de veículos pesados nas rodovias do Estado e estradas estaduais. Em discussão. Para discutir. Deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, senhores deputados, rapidamente. Eu tenho um pouco de receio quando a gente quer regulamentar acessos que dependem de outros estados, dependem de outros locais. Então, essa regulamentação do tráfego de veículos pesados nas rodovias e estradas estaduais, será que esse projeto ele é constitucional? Não é o governo federal que tem que regulamentar o tipo de eixo, o tipo de caminhão que possa estar sobre as estradas? Porque, senão, a gente regulamenta um tipo de carga e de disposição de truques para passar por uma estrada aqui, estadual. Aí vem um caminhão de Goiás, em São Paulo é outro. Como é que fica? Onde é que vai parar isso? Aí chega em São Paulo, o caminhão está diferente, tem que pedir autorização, ficar 2 dias lá ou mais. Chegar no Rio de Janeiro é outra estrada. Eu não vejo que isso aqui seja um projeto aplicável. Gostaria que as comissões prestassem atenção e fizessem uma análise mais profunda para ver se realmente nós não estamos criando, coisas que não fazem sentido. Que a regulamentação das estradas e do que vai passar, o tipo de caminhão de carga, como é que ele é, como é que são as rodas, como é que fica o peso, eu acho que compete ao governo federal. É só isso, presidente. Posso discutir também, presidente?
Presidente, estou me inscrevendo. Direito de Vossa Excelência, deputado Alexandre. Só não pode demorar muito, mas pode. Depois, deputado Luiz. Desculpa. Estou me inscrevendo, presidente. Vamos, Alexandre. Presidente, também confesso que eu vou na mesma linha do Malafaia. Eu acho que esse projeto aí, ele quer tratar em lei coisas muito específicas e que eu acho que no máximo poderia ser cabível no âmbito, primeiro no governo federal, né, por conta da matéria, mas existe uma divergência aí porque parece que o Estado também pode, estradas estaduais, rodovias estaduais, mas enfim, eu acho que são tantos detalhes que a gente vai acabar engessando o tráfego de caminhões aqui no nosso estado. Eu acho que isso seria uma matéria muito mais do âmbito de uma agência reguladora, eventualmente, obviamente que guardada a razoabilidade, enfim, do tema, mas a Alerj se debruçar sobre tantos detalhes, a gente corre o risco de tornar o estado do Rio de Janeiro ainda mais complicado para quem quiser entregar alguma coisa aqui no estado e nos municípios. Presidente. Deputado Luiz. Senhor presidente, eu me acho na obrigação, como engenheiro rodoviário que fui um dia, a discutir essa matéria e dizer que, em certa parte, o deputado Samuel Malafaia e o deputado Alexandre Freitas têm razão. Porque quando você vai dimensionar um pavimento, isto é, definir as espessuras da subbase, base e revestimento para aguentar a carga que esse pavimento vai receber, em função da qualidade do solo, você usa o manual de pavimentação do DNR que existia. Né? E lá está definida a carga por eixo. Porque se você errar a carga por eixo, o pavimento acaba. Né? E não é questão de definição do governo federal. Isto é uma norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, quanto a esse aspecto, os senhores dois deputados que me precederam têm razão. Não é que a gente, por lei, vai mexer em normas técnicas. Então, quando eu fui olhar esse projeto, eu verifiquei que é um projeto antigo, o projeto não é novo, um projeto, pode ver aí a data, não estou com ele aqui na minha frente, mas é um projeto antigo. Né? 2013, que a, então, Comissão de Constituição e Justiça baixou em diligência ao Departamento de Estrada de Rodagem do Rio de Janeiro. E veio com a resposta do Departamento de Estado do Rio de Janeiro da concordância das cargas e dos entre-eixos aqui definidos no projeto. O que não me fez consultar as normas técnicas que estão a vigiar pelo Brasil inteiro. Né? Então, função disso, eu não criei nenhum problema com o projeto, porque o órgão técnico foi ouvido. Mas também não sei dizer se houve alguma mudança da norma técnica, desde a oitiva do DR até os tempos atuais. Acredito que não, né? Porque não verifiquei no noticiário nada disso. Mas, de qualquer jeito, o projeto irá ao Executivo. Né? E o Executivo, no meu entendimento, irá consultar o órgão técnico, e aí o DR, para ver se as cargas por eixo ali definidas estão consoantes as cargas por eixos definidas para o Brasil inteiro. Eu acharia até que o projeto era melhor se, em vez de especificar, se citasse somente a norma técnica. Porque as balanças existem exatamente para proteger o patrimônio rodoviário, para não ter excesso de carga por veículo. Né? Porque se você enche o veículo demais, bota a carga demais, você tem um excesso de carga por eixo que vai destruir o pavimento. Então, a essa altura do campeonato, essa questão que os parlamentares levantaram
é pertinente, mas eu acho que agora o Poder Executivo, a essa altura do campeonato, tem condições de verificar se realmente esse normativo nacional está aí respeitado na proposta que ora que se vota. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo Presidente, questão de ordem, muito rapidamente. se Vossa Excelência discutir, eu vou tirar a palavra de Vossa Excelência. Não, vou discutir não. A gente olhou aqui o vídeo, eu e minha equipe, a gente olhou o vídeo da sessão e o meu pedido de verificação vai no momento correto, tá, presidente? Só para pontuar isso. E fica bem claro pelo vídeo. Mas tudo bem. Do seu ponto de vista, Não, eu do respeito, ponto de vista do vídeo, mas não mas concordo. tudo bem. Eu respeito, mas não concordo. Tá ok. Alguém queira mais discutir? Não havendo quem queira discutir, projeto de lei 2389-A de 2013, a presidência vota. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Cláudio, voto contrário, por favor. Com voto contrário, deputado Samuel. Voto contrário também, presidente. Presidente. Ferreirinha, presidente. Depois se Ferreirinha tivesse falado antes, eu ia acompanhá-lo, mas não falou só agora, eu já votei. Chicão Bulhões, Alexandre, Samuel e Ferreirinha. Voto contrário. Estou esperando a figurinha versão 2, hein, presidente? Estudei muito sobre esse tema. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei 3818 de 2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Posso só fazer um rápido comentário? É sobre o projeto, deputado? Você quer discutir o projeto? É só fazer uma explicação rápida, tirar uma dúvida do deputado Luiz Paulo sobre essa questão. Não, mas estamos votando. Ao final, Vossa Excelência terá... Então, em votação, projeto de lei 3818 de 2018. Os senhores que aprovam nesse estão aprovado, vai autógrafo. Questão de ordem do deputado Capitão Paulo Teixeira. Presidente, é que o deputado Luiz Paulo, antes de começar a sessão, ele perguntou qual era o significado do quadrangular, tendo em vista que o projeto estaria em votação hoje. Então, é só uma síntese, é que a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela prega, ela tem por base quatro princípios firmados na Bíblia, que é a salvação, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina e a segunda volta de Jesus Cristo. É por isso que é chamado de Evangelho Quadrangular. 4, salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo e a volta de Jesus Cristo. Essa é a explicação da Igreja do Evangelho Quadrangular, por isso o nome quadrangular. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, senhor presidente. Ok. senhor Paulo. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia, 4 de novembro. Senhor presidente, pela ordem, só para registrar a abstenção da bancada do PSOL nesse projeto. Abstenção, bancada do PSOL. Isso, 3818 de Ok. 2020. Está De encerrada a 2018, segunda sessão extraordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 4 de novembro de 2020. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 297ª sessão extraordinária, iniciada às 15h26, encerrou-se às 16h11. Lida e aprovada a ata, passa-se a terceira sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei número 1542 de 2019, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que dispõe sobre a extensão do prazo de contrato de concessão. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, com voto em separado pela constitucionalidade, com emendas, concluído por substitutivo do deputado Luiz Paulo. De transporte contrário, de saneamento ambiental favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle contrário, com voto em separado do deputado Luiz Paulo.
Relatores, deputado Márcio Pacheco, Alexandre Quinoploc, Valdeir Carneiro e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Transporte, de Saneamento Ambiental, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, desse tem entendimento, Márcio? Não, senhor presidente, eu queria tirar uma dúvida comportamental. Quando esse projeto veio à pauta, o deputado Márcio Pacheco deu o parecer pela inconstitucionalidade. Eu dei o parecer pela constitucionalidade com emendas, optando por substitutivo. Foi votado na CCJ e eu perdi de 4-3. Então, ficou valendo o parecer do deputado Márcio Pacheco de inconstitucionalidade. Ele foi a plenário, eu repeti as emendas que eu tinha feito e teve mais uma emenda do deputado mais duas emendas, uma do deputado Carlos Macedo e outra do deputado Bruno Dauari, e as minhas duas emendas iniciais. Agora, o projeto volta e o deputado Márcio Pacheco dá o parecer pela rejeição das 4 emendas. Aí vem a minha dúvida. Eu fui derrotado com as minhas emendas na CCJ. Eu as repito em plenário e divirjo do deputado Márcio Pacheco. Posso ganhar ou perder de novo? Eu tenho dúvidas se regimentalmente essa minha posição é correta. Deputado Luiz, as suas emendas estão prejudicadas. As emendas que já foram rejeitadas não podem ser apresentadas, senão prejudica. Entendido ou não? Eu acato, senhor presidente. Eu estou com dúvida, por isso que eu perguntei. Fez bem. Mesmo ganhando ou perdendo, eu quero cumprir o regimento. Porque é muito comum a gente fazer isso, né? Mas até para surtir, tirar o projeto de pauta, discutir, refletir, etc. Não é o caso. Okay. Então, evidentemente, eu não posso acompanhar o parecer do deputado Márcio Pacheco. Eu vou divergir. O deputado Luiz Paulo, me dá uma parte. Eu não sei se o deputado André Siciliano permite. Eu, como CCJ, queria fazer uma breve consideração, presidente André. Eu não concordo com essa interpretação pelo seguinte: o voto do Luiz Paulo, que foi derrotado, é porque o principal era se era... O Márcio Pacheco me acompanha. O principal era se era constitucionalidade ou inconstitucionalidade. O Luiz Paulo perdeu de 4-3, mas o eixo da discussão não eram as emendas, porque com ou sem emenda, o Márcio Pacheco, que foi vitorioso, deu inconstitucional. E o Luiz Paulo, apoiado por 3, entre os quais eu, deu constitucionalidade com emenda. Então, eu entendo que a emenda, caso o projeto prospere e realmente o mérito seja acatado, eu acho que a emenda não está prejudicada, porque o eixo principal da votação da CCJ não era a emenda, era constitucionalidade ou não. É a minha interpretação. Ok. Está registrada a sua interpretação, deputado Carlos Mink. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Eliomar, está na área, não? Senhor presidente. Vamos, Márcio. Eu estou na área, sim, presidente. Olha aqui, olha que eu ganhei aqui, Eliomar. Primeiro, o parecer é contrário a todas as emendas. Vossa Excelência tem razão, estão prejudicadas as emendas segundo o artigo 142 do nosso regimento. Estão prejudicadas as emendas. 142, inciso 7, 6 e 7. Então, de fato, o assessor acompanha, como nós tivemos o voto pela inconstitucionalidade vencedor, contrário a todas as emendas, conforme Vossa Excelência acabou de interpretar. Tem razão. Toma aqui. Presidente. Sim, deputado. Nessa questão, como sou membro da CCJ, não quero abrir divergência,
mas eu quero assinalar, nesse caso específico, a abstenção, porque eu não acho o projeto inconstitucional. O deputado Márcio Pacheco está dando pela inconstitucionalidade das emendas, porque se o principal é inconstitucional, o acessório também o é. Mas como achei que meu voto na CCJ cortou o vício de iniciativa, eu não posso acompanhar o parecer do deputado Márcio Pacheco. Então, para divergir, eu posso ou me abster ou dar um voto favorável a uma emenda, por exemplo, a emenda 4, que aí eu não estou considerando a minha, eu só estou considerando as outras duas emendas, a 3 e a 4. Bom senso, deputado Luiz. Faz abstenção. Tá bem, eu Vamos posso andar ser com a pauta. abstenção. Abstenção sem problema. Ok. Pela Comissão de Transporte, deputado Alexandre Quinoploc. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Gustavo Schmidt. Presidente, antes eu queria tirar uma dúvida. Foi retiradas as emendas 1 e 2? Estão prejudicadas. Prejudicadas. Eu ia dar o voto em cima favorável a 1 e 2 e contrário às demais. Então, eu vou manter meu voto como contrário. Tá? Ok. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Presidente, também seguirei o da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco. Acompanha a CCJ. Os pareceres emitidos em votação. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam a lista estão aprovados. Né, presidente? Em votação. Fala, Presidente, pela inconstitucionalidade, né? Isso. Foi isso. Perfeito. Em votação, parecer em relação às emendas de plenário. Senhores que, com os pareceres contrários, os senhores que aprovam permaneçam como estão, rejeitados. Em votação, projeto. Não tem que votar o projeto, porque se já votou. Já, Luiz. A registrar aqui o meu voto contrário. Só registrar o voto contrário. Deixa eu encerrar a votação. Então, o parecer está aprovado, a inconstitucionalidade vai ao arquivo. Porque o meu tutor aqui disse para mim que eu tinha que votar o projeto. Não é isso? Então, mas vamos lá. Deputado Luiz. Deputado Luiz. Se o senhor estivesse votando, era registrar meu voto contrário, só isso. Voto contrário do deputado Luiz Paulo, ok. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3098 de 2020, de autoria da deputada Mônica Francisco, que dispõe sobre a criação de comissões de conscientização e prevenção e enfrentamento à violência e promoção do direito da criança e adolescente nas escolas públicas e privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Relator deputado Alexandre Quinoploc. Pendendo de pareceres das comissões de assunto da criança, do adolescente e do idoso, de educação, de segurança pública e ação de polícia e da Comissão de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Sem som. Okay. Favorável, senhor presidente. Obrigado. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputada Rosane Félix. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Ação de Polícia, deputado Coronel Salema. Parecer é favorável, presidente. Na Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1513 de 2016, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre o cancelamento de contratos de fornecimento de produtos ou serviços nas lojas físicas e dos fornecedores.
Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, defesa do consumidor favorável, Economia, Indústria e Comércio favorável com emenda. Com voto em separado favorável do deputado Valdeir Carneiro. Relatores, deputados Rodrigo Bacelar, Dionísio Lins, Chicão Bulhões, relator do vencido. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Para discutir, presidente. Claro, deputado Chicão Bulhões para discutir. Só para justificar essa nossa emenda, que eu acho que é importante para o projeto, a gente debateu ela amplamente aí na Comissão de Economia, mas esse projeto ele visa, obviamente, a garantir aí um direito dos consumidores de cancelarem determinados serviços, né, que tiverem contratados. E essa emenda, ela na verdade, ela vem adicionar a esse direito, né, uma questão importante, porque hoje em dia a gente tem diversos produtos e serviços que muitas vezes não são necessariamente fornecidos por meio físico. Então, por exemplo, você pode ter um serviço online em que você não tem uma loja física para o consumidor cancelar por lá. No projeto original, o consumidor teria o direito, supostamente, de ir até uma loja física cancelar, mas não necessariamente essa loja existe para questões que são vendidas pela internet, por exemplo. Então, a gente coloca, apenas adiciona que o exercício desse direito estaria condicionado aos serviços e produtos que possam ser contratados pelo mesmo meio de cancelamento desejado. Apenas fazendo essa adição para a gente reconhecer essa realidade aí e não criar também um direito do consumidor que não possa ser cumprido no final do dia, porque, sei lá, aquele serviço sequer está numa loja física. Só esclarecendo a razão da emenda e fazendo um apelo aí para que ela seja aprovada, que não descaracterize o projeto. Vamos aprová-la. Dá aí obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer da Comissão de Economia, favorável com emenda. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei 3250/2017, autoria do deputado Figueiredo, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro a comemoração do Dia do Kart Histórico, celebrado anualmente no segundo sábado de agosto. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, relator deputado Rafael Pisciani. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados em primeira, retornem em segunda. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 4. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Muito bom, muito claro, muito localizado. Ele perguntou o que eu achava, porque em geral... Deputado Luiz Paulo. É que tem um som aí aberto. Bom, agora fechou. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido do 198ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16h11, encerrou-se às 16h26. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3117/2020, de autoria dos deputados Carlos Mink e Renan Ferreirinha, que dispõe sobre o Plano Estadual de Contingência para o enfrentamento do Covid-19 na gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos para a garantia da saúde da população do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Defesa do Meio Ambiente, Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, Ciência e Tecnologia, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão Saúde, deputada enfermeira Rejane. Compõe o CCJ, presidente. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Flávio Serafini. Deputado Brazão. Deputado Carlos Mink. Presidente. Não pode, que ele é autor. Presidente. Oi, Sérgio, ok. Oi, favorável. Ok. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica.
Obrigada, presidente. Parabenizar os autores e, antes de proceder ao voto e ao parecer, eu gostaria também de relembrar que nós temos conjuntamente, tanto Vossa Excelência quanto a deputada Dani e eu, o projeto 2387 de 20, que seria muito importante que também viesse à pauta para consolidar aí todo esse cuidado em relação ao impacto desse processo, sobretudo com essa categoria tão importante que são os catadores e catadoras, para fazer memória, lembrar a esse plenário quanto o trabalho dessas pessoas tem sido fundamental em relação à limpeza, ao complemento da limpeza da cidade, né? Enfim, no âmbito do Estado também, e correndo muitos riscos. Então, parabenizar e proceder ao parecer favorável ao projeto. Qual é o número, deputada Mônica? 2387? 2387 de 2020. Ok. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o deputado Carlos Mink, o deputado Renan Ferreirinha. É um projeto muito importante, porque propõe um plano de contingência para o enfrentamento da pandemia, tanto na gestão do serviço de limpeza urbana, quanto na questão do manejo de resíduos sólidos urbanos. É um projeto muito minucioso, muito detalhado, tanto o corpo da lei do projeto, quanto a própria justificativa. Então, quem lê o projeto e a justificativa entende muito bem a proposta, a minudência, a clareza. Eu quero cumprimentar os autores. No mérito, o parecer é amplamente favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Presidente, eu sou autor do projeto. Ok. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, a Comissão de Economia vai acompanhar o qualificado parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Acompanho o diligente parecer da Ciência e Tecnologia, senhor presidente. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink, para discutir. Serei breve. O Valdec já fez uma consideração adequada. Só lembro o seguinte: a ideia desse projeto, que é da bancada nossa do PSB, eu e o meu querido companheiro Renan Ferreirinha, foi também muito elaborado por um assessor nosso, Marcos Paulo, que é mestre em direito ambiental, também uma pessoa muito qualificada. Isso surgiu, Valdec, de um dado que foi fornecido pela ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que disse simplesmente o seguinte, enfermeira Rejane, disse simplesmente o seguinte, que o número de mortes e de contaminações entre os trabalhadores que lidam com os resíduos, ou seja, os garis, os catadores, né, categorias desse tipo, é 5 vezes e meia, não é 5,5%, é 5 vezes e meia, quer dizer, 500% acima da média da população. E por quê? Eles lidam com máscara contaminada, com material contaminado, com um monte de coisas. Então, sem uma política que implique, claro, os municípios, porque uma parte importante dessa função é dos municípios, mas o Estado pode e deve estipular regras gerais. Aliás, deputado Márcio Pacheco, a CCJ teve o cuidado de manter a autonomia dos municípios na questão dos serviços de limpeza urbana, mas estabelecendo uma regra geral que cada um utilizará de acordo com a sua estrutura organizacional. Agora, esse projeto é muito importante, porque nós geramos toneladas e toneladas, milhares de toneladas diárias de resíduos, não saímos de casa alguns, outros saem pouco, outros se contaminam nos transportes, outros não acreditam em nada disso que está acontecendo. E tem uns que são forçados a cuidar do nosso lixo e morrem 5 vezes mais do que a população em geral. Então, eu acho que nós, da Assembleia Legislativa, que fizemos tantas leis, mais de 100 na pandemia, sobre prevenção, sobre os profissionais da saúde, né? Sobre
várias categorias, segurança pública, estendido para a Guarda Civil, todos projetos muito bons. A gente briga muito pelo cúmplice deles, alguns conseguimos avançar, outros com as dificuldades já mencionadas. O governo diz que não tem dinheiro, que tem pouco fiscal, que não repôs os que se afastaram, adoeceram. Então, são os problemas que a gente já falou sobre isso. Agora, este projeto de lei, ele é uma obrigação nossa, é uma obrigação do parlamento. Porque se tem uma categoria que cuida do nosso lixo e morre 5 vezes mais do que a população em geral por causa da Covid, não são mortes genéricas, são mortes ligadas à Covid. É disso que eu estou falando. Não é da mortandade geral. É dessas doenças e dessa mortalidade específica. Então, criar normas que os protejam a eles, a população em geral e ao meio ambiente, é uma obrigação nossa, sempre com cuidado de não invadir as competências municipais, que foi a preocupação da CCJ. Era isso, presidente. Presidente, rapidamente também. Para discutir, o deputado Renan Ferreirinha, que estudioso do assunto. Deputado Luiz Paulo, atenção. Então, presidente, dando sequência aqui agora ao meu grande companheiro, amigo e líder Carlos Mink aqui, que já falou brilhantemente sobre o projeto. Primeiro, saudar a liderança do nosso partido, em especial ao Marcos, que puxou muito desse projeto. E é um projeto extremamente importante, presidente. Lida com 2 assuntos que nós acreditamos muito e que nesse ano o parlamento vem mostrando a importância disso. Que primeiro diz respeito ao planejamento. Nós colocarmos o planejamento no lugar que é tão importante, porque ficam todas as situações, às vezes, acontecendo de maneira sem um plano, sem uma organização. E segundo, quando a gente está falando de prevenção, a gente está falando de medidas, de normas, de uma situação, uma categoria de profissionais que estão muito mais expostos e, infelizmente, ficam suscetíveis a uma situação de proteção de toda uma sociedade. Então, esse projeto realmente é muito importante, muito feliz de estar apresentando aqui junto com o querido amigo Carlos Mink, e a gente pede realmente a contribuição do parlamento para sempre aprimorar, mas que nós possamos aí estar aprovando essa medida tão importante para o nosso Estado. Obrigado, presidente. Algum outro parlamentar que queira discutir, não? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 12 emendas e vai à comissão. As comissões voltam, mas antes, o presidente chama os trabalhos à ordem e convida o deputado Carlos Macedo para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Municipais em relação ao PL 3117. Deputado Carlos Macedo. Deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica. Desculpa, presidente, só pode repetir, por favor? Parecer pela Comissão de Assuntos Municipais ao PL 3117. Foi passado. Favorável. Ok. Então, o projeto recebeu 12 emendas e retorna às comissões. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3255 de 2020, de autoria do deputado André Ceciliano, que altera a lei 9.034 de 1º de outubro de 2020, determina a obrigação de aferimento de temperatura corporal, o uso de álcool em gel e máscara nos comércios e agências bancárias autorizadas a funcionar por serem serviços essenciais localizados no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciono. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Comissão de Saúde, deputada enfermeira Regiane. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, acompanha a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pareceres emitidos em discussão. Para discutir. Samuel Malafaia para discutir. Rapidamente, meu irmão, autor, parabéns pelo seu projeto. Eu acho que eu fiz uma emenda modificativa, porque eu acredito que o parágrafo 2º, ele deixa vulnerável as farmácias, né? Chega a pessoa doente lá e eu acho que eles não têm que fazer a medição, pelo que está escrito aí. Então, eu fiz uma emenda que, no caso do estabelecimento de assistência à saúde, como farmácia, etc., deverá ser
atestada a temperatura de seus clientes e, uma vez constatado o estado febril, disponibilizar o atendimento, que seja atendimento na porta para alguém preparado para isso. Assim protegeria... Pois não, presidente. É porque se o sujeito vai à farmácia comprar um antitérmico ou um anti-inflamatório, que ele seguramente precisa, que ele está com febre, por isso é da medicação, senão daqui a pouco, por conta da temperatura, ou ele pode ser discriminado no local, entendeu? Essa é a questão do projeto. O sujeito está com febre, vai na farmácia, chega lá, mede a temperatura dele, vê que está com febre, pode ser discriminado no estabelecimento, que ele foi lá justamente para comprar o remédio para se curar, para se tratar. Mas sem prejuízo. Vossa Excelência fez a emenda, o projeto vai sair de pauta e a gente volta com ele na próxima semana. Eu acho que a sua explicação ela é coerente e, no caso, eu retiro a emenda, tá bom? Eu estou querendo aperfeiçoar demais um projeto. Não, mas que já tá, justamente, a gente mexe justamente nessa questão, entendeu? Tá bom. Tá? Eu agradeço. Está contente, está contente. Ok. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Com a retirada da emenda do Samuel, vamos votar o projeto. Em votação, PL 3255-2020. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária, discussão senhor única. Presidente, Deputada Dani. presidente, registrar voto contrário da bancada do PSOL. Ok. Em tramitação ordinária, discussão única, projeto de resolução 321-2019, de autoria do deputado Carlos Caiá e Lucinha, que concede medalha Tiradentes a João Carlos Mariano Santana Costa, parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 431-2020, de autoria da deputada Marina Rocha, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao senhor Elon Arraes Amaral Moraes, parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Há sobre a mesa requerimento de inclusão, projeto de resolução 421-2020. Deputado Léo Vieira. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, registrar abstenção no projeto de resolução 321 de 2019. Estava falando aqui com o microfone fechado, me desculpa. 321, abstenção da bancada do PSOL. Do PSOL. Quero anunciar que o projeto de lei 2966 de 20, de autoria do deputado Alexandre Quenoploc, até o presente momento recebeu 32 emendas e nós vamos encerrar. Porque nada mais a tratar na ordem do dia. Presidente, uma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ok. Deputada Mônica, em seguida eu encerro e passo a palavra para o deputado Luiz. Só para entender qual tem sido o procedimento para entrega de medalhas, para protocolar medalhas e honrarias nesse período. Não, aqui internamente o sujeito recebe a medalha pessoalmente do autor. Não, mas para protocolar e é a mesma coisa, dá entrada igual ao mesmo projeto. Trâmites normais. Mesmo trâmite. Pode dar ok, lá isso era só uma dúvida. Obrigada. Presidente André Ciliano. André. Sim, Valdec. André, não, é só para comunicar, todos já sabem, mas que amanhã, às 10 horas, haverá uma sessão do Tribunal Especial Misto, e nesta sessão será deliberada a denúncia, a sua aceitação, o seu recebimento, integralmente ou parcialmente, ou eventualmente a sua rejeição. Então a sessão é amanhã, às 10 horas, inclusive, André, já previamente queria justificar, porque é possível que nós, deputados que estamos no Tribunal Especial Misto, e o deputado Luiz Paulo, que vai atuar cumprindo o papel de promotor na parte denunciante, é possível que a gente não chegue a tempo para a sessão plenária de amanhã, em função dos trabalhos lá no Tribunal Especial Misto. Eu queria previamente justificar a ausência, se for o caso. Presidente. Ok. Deputado Luiz. O deputado Valdec
a quem eu agradeço a minha citação, é cerimonioso ao dimensionar o prazo. O relatório do deputado Valdec tem 128 páginas. Se ele ler 6 páginas a cada 15 minutos, ele vai levar cerca de 5 horas para a leitura. Depois tem 15 minutos para acusação, 15 minutos para defesa. Depois tem mais o voto do deputado Valdec sobre o mérito da denúncia. E aí alternando o voto do deputado com o voto do desembargador. São 5 deputados e 5 desembargadores. Então, é seguro que esta sessão vai acabar lá pelas 22 horas, deputada Dani Monteiro. Então, ficará impossível, nós vamos dar presença pelo telefone celular, mas com grande... só monitorando o celular, porque a gente não tem como falar lá de dentro. Mas pode dar presença, enfim, votar, mas só pelo celular. Entendeu, presidente? Ok. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência encerra os trabalhos, passa o seu expediente final, agradece desde já o deputado Renan Ferreirinha, que vai prosseguir na presidência. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente. Bom final de dia. Boa tarde, presidente. Beijo, beijo. Eliomar, Boa tarde, presidente. Você viu que eu ganhei uma aqui... Boa tarde, presidente. Boa tarde, Sérgio. Você viu que eu ganhei uma internacional, né, Eliomar? Tem uma embalagem de couro e tudo. Mais de uma, manda uma para mim. Foi uma só, essa não dá. Ok. Beijos. Renan, consigo. O primeiro orador é o deputado Luiz Paulo. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Pelo que eu entendi, só tem um deputado Luiz Paulo inscrito, certo? Mais alguém se inscrito? Maravilha. Então, mais inscritos, passa a palavra ao nobre estudioso, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhor presidente em exercício, deputado Renan Ferreirinha. Em preliminar, senhor presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência que eu só brinco com os colegas que eu tenho apreço. Se eu não tivesse apreço por Vossa Excelência, eu não brincaria a respeito do senhor ser um estudioso dedicado às pautas e aos temas que transitam na Assembleia Legislativa. E, em sua homenagem, vou discursar sobre um tema que o senhor entende muito melhor do que eu: eleições americanas. Tenho acompanhado com maior interesse, deputado Ferreirinha, as eleições nos Estados Unidos, quando democratas e republicanos se enfrentam mais uma vez. E eu confesso a Vossa Excelência, já que hoje eu estou sem partido, neste momento eu sou democrata. Eu sou azul, porque estou acompanhando as eleições dos Estados Unidos há bastante tempo, porque tenho um interesse geopolítico e o candidato democrata Biden seja o vencedor das eleições, para que a gente diminua a influência do trumpismo, que hoje representa os republicanos, de muitos países, como, por exemplo, o nosso querido Brasil, onde o trumpismo aqui se reveste do manto do bolsonarismo. Mas as eleições americanas não ganha o mais votado, ganha aquele que tem maioria nos colégios eleitorais mais expressivos em número de delegados.
E, nesse sentido, a eleição americana está ainda indefinida. Mas tende, nesse momento, pode ser que mude daqui a pouco. No início da manhã, ela era tendente ao Trump, e no início da tarde já era tendente ao Biden, porque ele tinha assumido a primeira colocação nos estados de Michigan e Wisconsin. Não sei se pronuncia bem assim, porque eu não conheço esse estado, né? E não sei bem como é que é a pronúncia inglesa do mesmo, mas o senhor sabe. E esses dois estados costumam dar resultados similares. E no início da tarde, o candidato Biden assumiu a dianteira, por pequena margem, em ambos os estados. E Michigan representa 16 votos, 16 delegados, e Wisconsin representa 10 delegados. E amanhã, somente amanhã, nós vamos ter o resultado de Nevada, que é um estado nitidamente democrata, e que o Biden também encerrou a noite de ontem à frente, com pequena margem mais à frente. Então, se ele vencer nesses 3 estados, ele completará 270 delegados, independente da contagem de votos na Geórgia e na Pensilvânia. Na Geórgia, a margem é apertada para o Trump, mas eu acredito que termine hoje, e o Trump ganhará. E na Pensilvânia está acontecendo um fenômeno interessante. O Trump tem larga margem, tem 700 mil votos de frente, ou pelo menos tinha, antes de eu entrar na sessão, mas ainda faltava, quiçá, 1 milhão a 1.200.000 votos para serem apurados, oriundos do Correio, votação pelo Correio. E como nesse estado a corte local admitiu que o voto fosse até pelo Correio, até o dia de ontem, e poderia ser recebido e apurado até sexta-feira, então o resultado da Pensilvânia vai para o final de semana. Pode ainda dar Biden lá, mas não é uma possibilidade muito grande. Então, queria dizer que, nesse momento, existe um certo favoritismo a favor do Biden. E, quando isso passa a acontecer, o presidente Trump vem a público, num dos seus ímpetos avassaladores, para dizer que está havendo corrupção, está havendo tramóia, que as eleições estão sendo roubadas. Como fosse possível, nos Estados Unidos, você desvirtuar o resultado de uma eleição majoritária em que o Trump é o presidente e tem o controle de todas as instituições. Aliás, já ouvi esse discurso aqui na eleição passada. O resultado só é bom se quem deseja ganha. Se não ganha, o resultado não é bom, é roubado. Ora, isso, uma nação do tamanho dos Estados Unidos, é uma temeridade. E pode gerar uma grande crise na maior e na primeira democracia do mundo. E é um país que Vossa Excelência conhece bem, porque lá estudou, não sei em que estado. Não sei nem se é republicano ou democrata, porque eu não sei qual a universidade que o senhor estudou. Foi democrata, o Massachusetts. Normalmente é democrata. Normalmente é democrata. Bom, mas eu estou me referindo a essas eleições porque eu já vi pronunciamentos sobre elas em Londres, na Alemanha e em diversos outros países do mundo, preocupado não com o resultado. Resultado em qualquer democracia é natural.
Vai ganhar o democrata, vai ganhar o republicano. Eu desejo que ganhe o democrata. Mas o resultado que der é as urnas. E é o desejo do povo americano, que não me compete entrar nessa questão. A gente tem que sempre acreditar que o voto é dado por consciência e que o povo tem as razões para escolher X ou Y. Mas o que nos preocupa é a crise que pode ser gerada nessa democracia, pelas seguidas ameaças que o Trump vem fazendo. Eu queria lembrar, deputado Renan Ferreirinha, e possivelmente Vossa Excelência talvez estivesse lá, que quando o Obama apoiou a Hillary, ela inicialmente era a favorita. E o Trump, de uma maneira assim, ganhou as eleições majoritárias por quase 3 milhões de votos. E o Trump, cirurgicamente, ganhou nas unidades federativas e construiu a maioria dos delegados. E o presidente da República era Barack Obama. E o Barack Obama não disse que as eleições foram roubadas. Ganhou o Trump, passa-se o governo para o Trump. É isso que é a essência da democracia. E é por isso mesmo que eu acho que o trumpismo é um perigo no mundo. Se na maior democracia do mundo, um presidente que possa perder uma eleição, possa perder, não estou dizendo que vai perder, ele se rebela contra o resultado, chamando adversários e outros de golpistas, isso é um grande entusiasmo para outros presidentes autoritários também tomarem esse caminho. Daí a nossa preocupação e a relevância de eu estar discursando sobre esse tema, quando, em tese, nós não devemos estar discutindo as questões internas dos outros países. Mas, na economia globalizada que vivemos, nesse momento em que o antagonismo é o lema que marca a política, nós temos que ficar alerta exatamente para mostrar que o caminho da democracia é a conciliação, é aceitar os resultados das urnas e aceitar principalmente a vontade popular. Mas antes de encerrar, deputado Fernando, queria fazer um comentário sobre esse tema, porque mais tarde vou conversar consigo. Eu jamais vi um sistema eleitoral tão complexo como é o da escolha de um presidente da República nos Estados Unidos. Tem Estado, deputado Renan Ferreira, que o Estado se divide em condados. E ele tem 3 condados, salvo erro de memória. E ele tem direito a 6 delegados. Então, ele divide a eleição por condado, cada um leva 2. Se ganhar nos 3, leva os 6. Pode mais cedo, pode ser 4-2. Né? Então, é um voto distrital para uma. Distrital no sentido de distrito, não um distrito do Estado, um subdistrito para uma eleição majoritária. E por que isso? Isso é que eu fiquei refletindo. Por que isso? Se a primeira Constituição democrata, que eu, pelo menos, tenho notícia, de uma federação, é a eleição americana. Uma vez eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Federalismo, que traz todos os discursos dos federalistas quando quiseram aprovar a Constituição americana nas diversas unidades federativas. E foi difícil. E lá se fez um federalismo muito radical. Tanto é que cada estado vota leis criminais e vota as suas próprias leis eleitorais. Mas por que esse sistema? Aí me vem a seguinte questão que eu deixo para Vossa Excelência, que também gosta de sociologia, para verificar se eu tenho razão. O regime eleitoral americano revela que os Estados Unidos é uma plutocracia.
é um governo de ricos, uma plutocracia, que interferem nas eleições. E eles não querem que essas escolhas sejam absolutamente diretas pela população, seja através dos seus representantes. Por isso que o voto popular se submete ao voto representativo. Tem uma reflexão sociológica que a gente precisa fazer para poder entender essas origens. Eu volto a dizer, não sou um especialista, nem um estudioso na organização eleitoral americana, nem tampouco nos seus conceitos originais. Mas é uma situação tão atípica que faz com que a gente pense sobre o tema. E, para concluir, senhor presidente, eu, depois do discurso, vou ligar a televisão para continuar essa maratona que se iniciou no dia de ontem, porque realmente eu estou ansioso para saber esse resultado. Muito obrigado, presidente. Deputado Luiz, se me permite uns breves comentários também sobre isso. Confesso que a última noite foi muito agitada pessoalmente, fui dormir quase 4 da manhã acompanhando, fui dormir muito tenso e a situação na madrugada era difícil para quem, assim como nós dois, torce pela eleição, pela vitória do Biden, não porque acredita que seja um candidato perfeito com isso, mas porque existe do outro lado Donald Trump e tudo que Trump significa e representa para os Estados Unidos e para o mundo, inclusive o Brasil. Nós temos, sim, efeitos que acontecem lá que vão repercutir aqui e, por ser a democracia com maior influência, seja econômica, seja de outras questões, acaba se tendo uma preocupação muito grande com isso. E eu estava nos Estados Unidos em 2016, quando Trump foi eleito. Foi uma surpresa muito grande. Se você pegasse as pesquisas, majoritariamente elas davam a vitória da Hillary, e acompanhei a apuração até os últimos minutos. Como não se tinha o Covid, a pandemia, nós tivemos o resultado na noite de eleição, né? O que está demorando agora porque muitas pessoas votaram pelo correio e outras situações que levaram aí a uma contagem mais demorada com isso. E foi um momento muito difícil, porque todo governo tem seus problemas, mas a mudança para o governo Trump fez com que pudesse se mostrar que práticas autoritárias, práticas de discriminação estavam sendo, de fato, apoiadas pelo líder mais importante de um país. Você percebia situações visíveis na rua acontecendo com isso. E isso no local onde eu morava, que com uma grande influência universitária, num estado historicamente democrata e por aí vai. Você imagina no famoso Midwest, né, no meio dos Estados Unidos, e onde o conservadorismo, onde práticas americanas tradicionais, armamentistas e tudo isso. Nós tivemos recentemente a vice do Biden indo para fazer um discurso e o ônibus dela foi cercado de caminhonetes de apoiadores do Trump armados, fazendo com que ela tivesse que cancelar o discurso, a agenda dela. Então a gente está falando de um retrocesso muito grande e o efeito nas instituições, independente do resultado, o efeito Trump já tem resultados tristes para a democracia, porque questionar um resultado eleitoral, como Vossa Excelência bem disse, é um dos principais erros e uma das principais falhas de uma democracia. Uma democracia ela passa pela aceitação do resultado que está vindo das urnas. Eleição se ganha, eleição se perde. Se governa, se faz oposição, mas se respeita as instituições. Então, assim, também estou muito na torcida, conversando muito com meus amigos, acompanhando um dia confuso com tudo isso. Sua análise está completamente perfeita. Se mantiver em Nevada, que é um estado democrata, se mantiver em Michigan, que é uma virada, onde normalmente democratas ganham em Michigan, mas em 2016 perderam, o Trump ganhou da Hillary lá, e em Wisconsin, o estado também que agora teve essa mudança, e o Trump tem prometido entrar na justiça por causa disso,
mas se a diferença se mantiver na dezenas de milhares, agora, se não me engano, é 20 mil a diferença de votos, mesmo uma recontagem muito dificilmente vai dar uma vitória trocada. E o colégio eleitoral, que os Estados Unidos, como qualquer país, o Brasil, mas os Estados Unidos também precisam de muitas reformas, e uma reforma política que questiona esse colégio eleitoral é urgente. Você tem aí esses, cada um dividido entre os delegados, cada candidato, se passar de 270, a partir de 270 pode ser eleito. Mas existe o risco de você ter empate, né? Então, se ficar cada um com 269, quem decide é a Câmara dos Deputados, o vencedor. E tem as suas exceções. São 2 estados, o estado de Maine e o estado de Nebraska, que parece que o regulamento é mais confuso do que campeonato carioca. Ganhou Taça Guarabara, ganhou Taça Rio, quem tiver mais pontos, é uma confusão danada quanto a isso. Então, assim, sigamos confiantes, esperançosos. Eu estou mais esperançoso, mas ainda vigilante. Não dá ainda para celebrar, mas vamos aguardar. Que possamos ter, acima de tudo, um resultado sendo respeitado e que o mundo, em geral, possa ter dias melhores e que, se Deus quiser, o trumpismo possa ser freado e, assim, outras práticas autoritárias sejam freadas ao redor do mundo. Excelente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, pelo discurso, me motivou a falar um pouquinho aqui também. Eu que agradeço, presidente. Obrigado. Então, não havendo mais inscritos, e declaro encerrada aqui a nossa sessão. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Abraço, Luiz.